Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje lhes trago outro episódio da série Outer Limits, lançada em 1995. Aqui vemos um homem que acaba testando uma robô super realista, mas aquilo que parecia uma boa ideia logo se torna um pesadelo para ele. Quer saber mais? Acompanhe o vídeo, mas antes não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e comentar qualquer coisa para ajudar no engajamento. Isso ajuda demais e não te custa nada, então peço a sua colaboração. A outra coisa, o episódio em pauta é o segundo da primeira temporada da série, chamado Valerie. A história começa em um laboratório onde o Dr. Frank está absorto no desenvolvimento de uma pele sintética. Durante esse tempo, seu colega Charlie se aproxima para discutir o projeto em andamento. No meio da conversa, Charlie casualmente pergunta se o Dr. Frank tem saído muito ultimamente, ao que o doutor responde negativamente, atribuindo sua falta de vida social ao trabalho. Charlie, compreendendo sua dedicação, sugere: "Eu sei que você tem estado ocupado, mas há uma nova mulher que acabou de se juntar à nossa equipe. Talvez você devesse conhecê-la." O protagonista tinha restrições devido a não ter o movimento das pernas, o que também diminuía sua confiança. Quando os dois sujeitos saem do laboratório, logo uma mulher chega e Charlie a apresenta ao Dr. Frank. A mulher se chama Valerie e ela elogia o Dr. Frank, chamando-o de bonito. O homem fica surpreso e descarta o elogio, achando que não passa de uma piada. Logo que a mulher segue seu caminho, o Dr. Frank então se volta para Charlie, expressando sua perplexidade com essa mulher deslumbrante. Charlie, por sua vez, explica que aquilo é um protótipo. Ele leva Frank a uma sala onde o protagonista conhece uma versão em teste daquilo que chamavam de uma companheira humana sintética. Quando Frank percebe isso, ele também entende a tática de seu amigo e ele fica muito irritado. Charlie queria que ele testasse uma daquelas robôs, mas Frank não queria isso porque faria com que ele se sentisse patético. Era como admitir que não conseguia arranjar uma mulher de verdade. Charlie explica que esta é apenas uma fase de teste antes da produção em massa. Os robôs são projetados para serem companheiras e ajudantes femininas, e o conselho decidiu manter este projeto confidencial por enquanto. Frank argumenta que não precisa de uma máquina, mas de uma humana que possa entendê-lo, alguém com senso de humor. Ainda assim, seu colega faz o melhor para convencê-lo a aceitar a mulher sintética, explicando que o robô é programado com características e emoções humanas. Ainda assim, o Dr. Frank permanece firme em sua recusa. No dia seguinte, ele comparece à sua sessão de fisioterapia com Rachel, que é sua terapeuta há 5 anos. Enquanto ela o ajuda a se sentar, ele pergunta curiosamente sobre o que ela pensava sobre ver seus pacientes fora do ambiente da terapia. Ela, no entanto, gentilmente diz que não poderia fazer isso. Na manhã seguinte, Frank chega ao trabalho, onde Charlie e outro cientista já estavam presentes, e ele pergunta se encontraram alguém para testar o protótipo, mas parece que ninguém se encaixa no perfil. Frank então revela que reconsiderou a proposta e está disposto a fazer o teste. Antes de levá-lo, o conselho lhe fornece um resumo dos procedimentos que seriam tomados. Seria feita uma atualização todo dia às 9 da manhã, sobre como a coisa estava funcionando e tudo mais. Eles também lhe fornecem um controle remoto em caso de um acidente que exija apagar a memória do protótipo ou colocá-la para dormir. Durante o jantar naquela noite, a mulher sintética tenta iniciar uma conversa e fazer uma piada. Frank não acha muito boa e diz que precisaria programar melhores piadas para Valerie. Ela responde que estava só tentando puxar assunto e pergunta por que ele não fala com ela, ao que ele responde que pela mesma razão que não tinha interesse em falar com a máquina de lavar louças sobre seu dia. Isso deixa Valerie chateada. Quando Frank percebe isso, ele pede desculpas, mas ao mesmo tempo que faz isso, ele se vê questionando, por que está se desculpando e preocupado com os sentimentos de uma máquina. Na manhã seguinte, no laboratório, quando perguntado sobre seu relacionamento com ela, Frank diz que Valerie é impressionante, ela se mostrava bem parecida com uma humana. Ainda assim, ele não conseguia deixar o sentimento de estranheza de lado. Por mais que tentasse interagir com ela como outra humana, era como estar falando com a torradeira ou algo assim, o que o deixava receoso. No dia seguinte, durante uma sessão de terapia com Rachel, Frank levanta uma questão filosófica. O que realmente significa estar vivo? E poderia uma máquina ser considerada viva? Rachel responde que uma vez seu professor falou que algo pode ser considerado vivo se tiver medo da morte. Mais tarde naquela noite, enquanto assistia a um filme em casa, Valerie pergunta a Frank se ele já tinha se apaixonado. O protagonista disse que sim, mas isso foi antes do acidente acontecer.
Ele perdeu o movimento das pernas num acidente de carro, e a companheira dele, não conseguindo lidar com a nova condição de Frank, decidiu deixá-lo. Enquanto vê o filme, Valerie vê uma cena de beijo e pede a Frank para beijá-la da mesma forma. Surpreso, Frank não sabe como se portar. A robô acaba por beijá-lo. Frank decide então parar as ações dela e sai de casa, sentindo-se confuso sobre tudo o que estava acontecendo. Quando ele volta para casa, vê Valerie saindo do quarto com uma roupa sedutora. Ela lhe pergunta se o beijo de antes foi ruim. O homem responde que não. Valerie foi construída em todos os seus aspectos como uma mulher humana. Ela explica isso a Frank para dar ideias a ele. Enfim, os dois ficam bem íntimos naquela noite. E no dia seguinte, quando o protagonista se encontra com sua terapeuta, ele nota um hematoma no olho dela. Ela tenta dar uma desculpa, mas fica claro para ele que o namorado dela tinha feito isso. Ele aconselha a mulher a largar o namorado agressor. Ao voltar para casa, Frank encontra Valerie esperando por ele e ela o cumprimenta carinhosamente, chamando-o de querido e, enfim, tenta beijá-lo. No entanto, Frank rejeita suas investidas e pede para ela não chamá-lo de querido e esse tipo de coisa. Ele expressa que os eventos da noite anterior foram um erro e lembra Valerie de que ela é só uma máquina no final das contas. Nisso o telefone toca. Valerie atende. Era Rachel perguntando se Frank poderia se encontrar com ela naquela noite. Frank concorda e sugere um lugar para os dois irem. Ele e a terapeuta se encontram para conversar sem saber que Valerie os observa do lado de fora do bar. Rachel diz que tinha terminado com seu namorado abusivo. Ela também pergunta quem era a mulher que atendeu o telefone antes. Frank responde que era apenas uma amiga. Valerie, vendo os dois do outro lado da janela, fica com raiva. Na manhã seguinte, Frank se prepara para sair. Ele iria encontrar Rachel. Valerie percebe isso e fica ainda mais irada. A terapeuta estava esperando por ele e o ajuda a escalar, que é uma atividade que ele amava fazer antes de seu acidente. Acontece que a robô sinistra estava à espreita, mas Frank não sabia disso. Depois de um tempo, Rachel e Frank conversam. O protagonista estava feliz por Rachel tê-lo encorajado a fazer algo que amava muito. Só que Valerie aparece e questiona por que ele não falou para Rachel sobre ela. A terapeuta pergunta quem era aquela mulher, mas o protagonista pensava que ela não acreditaria se ele contasse. Frank tenta dizer que Valerie é um robô e tudo mais, mas Rachel não compra essa história. Bom, acaba que ela é atacada por Valerie, só que Frank lembra-se do controle remoto e o utiliza para desligar Valerie. Na manhã seguinte, no escritório, enquanto trabalha na pele sintética, Charlie aparece e se desculpa pelo incidente. Frank pergunta sobre o que aconteceria com Valerie e Charlie informa que estavam prestes a desmontá-la. Ele fica incerto sobre isso, pensando que isso seria o mesmo que matá-la, mas Charlie afirma que isso é inevitável. Ela poderia ter matado alguém, não podiam arriscar. Era necessário reconstruí-la do zero, incluindo sua mente e memória. Frank pede para ver Valerie uma última vez antes que sua memória seja apagada. O desejo dele é concedido. Na sala, ele ativa Valerie, que o reconhece e o cumprimenta. Valerie pergunta a Frank se veio porque sente falta dela. No entanto, ele tinha outra questão para a mulher sintética. O doutor pergunta se ela tem medo da morte ou de se tornar nada. Ela responde que não. Isso pelo menos o deixa mais aliviado. Ele imaginou que, conforme Rachel tinha lhe dito, apenas algo vivo de verdade poderia ter medo da morte. Isso colocava Valerie em outra categoria. Naquela noite, enquanto Frank se prepara para ir para casa, Valerie acorda, visto que Frank esqueceu de desligá-la antes. Ela quebra a porta e foge do laboratório. Frank entra em seu carro e começa a dirigir sem saber que Valerie está escondida no teto do veículo dele. O protagonista chega à casa de Rachel, pretendendo se desculpar, e Rachel o recebe. Eles relembram os eventos estranhos do dia, e de repente um som estranho ecoa do andar de cima. Frank, assustado, aconselha Rachel a chamar a polícia, mas a mulher o tranquiliza e decide investigar o barulho sozinha. Quando entra em um dos quartos, Valerie aparece de repente, assustando a mulher. Rachel tenta chamar Frank e a mulher robô começa seu ataque. Quando Frank chega, ele vê Valerie sufocando Rachel. O homem tenta intervir, mas Valerie o joga contra a parede. Então o doutor procura freneticamente pelo controle remoto para desligar Valerie. Frank, no entanto, não consegue encontrá-lo, mas aí ele se lembra de que um choque elétrico poderia desativá-la de vez. Assim sendo, o homem pega um cabo de algum eletrodoméstico plugado na tomada e aplica os fios soltos em Valerie, que sofre o choque elétrico e cai imóvel no chão. Por fim, com o pior tendo acabado, vemos Rachel e Frank se abraçando no chão.
Fica claro que Valerie de fato não tinha consciência. Ela era apenas uma máquina com o único objetivo de servir Frank. E na concepção dela, qualquer coisa ou pessoa que fizesse com que Frank não precisasse dela, estava impedindo que ela concretizasse seu objetivo. É mais ou menos aquela ideia de que se você criar uma IA para acabar com a poluição do mundo, aí você coloca essa ordem genérica nela, o que o robô vai fazer? Ele vai lá e exterminar os humanos, porque daí não vai ter mais poluição. Ou seja, muito cuidado com o que você pede, especialmente se tratando de um ser que vai entender a coisa da maneira super lógica ou algo assim. Bom galera, no mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!